Estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo mal, porque a ti pertence o reino, a glória, o louvor e toda a adoração. Pai querido, em nome de Jesus eu quero te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concede, e nos concede a oportunidade de estarmos em comunhão contigo, buscando a tua face. Eu oro neste momento por todas as pessoas que estão entristecidas em sua alma. Que o Senhor visite nesta manhã e por meio da tua palavra, o Senhor traga uma resposta para todas as pessoas. Ó Deus, que amanheceu, ó Deus, entristecido, e às vezes procuram uma razão para isso e não encontram. Mas o Senhor tem resposta. E eu te peço, traga essa resposta ao coração do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você amanheceu triste? Você sente neste momento uma tristeza dentro de você? Esta palavra, ela tem endereço certo. Você amanheceu desta forma? Uma tristeza que você não sabe de onde vem, o porquê que você está triste? Você amanheceu desta forma? Então esta palavra é para você. A palavra de Deus está escrita no Salmo de número 42. Louvado seja Deus, Salmo de número 42, verso de número 11. Está escrito assim pelo salmista, louvado seja Deus, o salmista que diz o seguinte, Salmos 42, verso de número 11. Olha só. Porque estás abatida, ó minha alma. Ele estava se dirigindo à sua própria alma. Se a sua alma está abatida, então aí está a causa da sua tristeza. Alma alegre, rosto alegre, alma triste, semblante triste. Então o salmista, ele estava falando com a sua própria alma. E você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você pode estar se dirigindo neste momento à sua própria alma e perguntando para ela, por que minha alma, você está abatida dentro de mim, ao ponto de eu sentir esse abatimento, essa tristeza? Ele continua dizendo, por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Então ele estava dizendo para a sua alma para esperar em Deus, porque às vezes, meus amados irmãos, nós convivemos diante de pessoas que não quer ver o nosso bem, não quer ver o seu bem. E você não percebe essas coisas, porque toda esta maldade se encontra nos corações dos filhos dos homens. Já dizia Jesus que do coração procedem os maus pensamentos, os adultérios, os furtos. Jesus diz que o que entra no homem não é o que contamina, mas o que sai do coração. Então você não sabe o que está no coração das pessoas que estão em tua volta. Muitas das vezes, as pessoas que estão em tua volta desejam a tua queda, não desejam o teu bem, e a tua alma, ela consegue detectar
essas coisas e sentir. E você fica sem entender. Mas hoje você entenderá que esta palavra, ela vem de Deus para a tua vida. Eu quero trazer aqui um exemplo do profeta Abacuque, no capítulo 1, verso 1, onde nós podemos aprender com ele aqui algumas coisas, alguns conflitos internos que ele também estava vivendo. E esse conflito interno, ele chegou ao ponto de duvidar até que Deus não estava mais se importando com todo o seu sofrimento que ele estava ali passando. Mas, na verdade, Deus estava no controle de tudo. Às vezes é assim que acontece conosco também. E ele começa dizendo, sentença revelada. Deus revela a ele uma sentença. E nós vamos entender isso. Ao profeta Abacuque, quem revelou ao profeta a sentença? Deus, o próprio Deus. Quando Deus nos revela alguma coisa que não, aos nossos olhos não é boa, algo que vem como um castigo, como uma justiça divina, a gente fica triste. Nós nos entristecemos, porque nós aprendemos a amar as pessoas assim como Cristo nos amou. Então o que é que acontece? Ele se entristeceu, o profeta. Agora veja, no versículo 2, até quando, Senhor? Qual era a inquietação do coração do profeta? Ele estava indagando a Deus, até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. O profeta estava em crise. Talvez seja essa a sua situação, meu irmão, minha irmã, você que vai me ouvir. Talvez seja essa a sua situação. Você está em crise porque você tem clamado a Deus e você não tem ouvido uma resposta da parte de Deus. Talvez você esteja sendo oprimido de tanta injustiça e a falta da justiça na sua vida leva você a ficar triste, que foi o caso do salmista e o caso aqui do profeta. E ele continua na sua oração a Deus dizendo, gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostra a iniquidade e me fazem ver a opressão? Ele estava dizendo para Deus, tu se cala e ainda me faz ver a iniquidade do povo, me faz ver toda a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Então o profeta, além de ele passar um período sem escutar a voz de Deus, Deus fazia ele ver toda a maldade que o seu povo estava praticando. E com isso o profeta se entristecia na sua alma. E ele queria uma resposta de Deus. Então vamos aqui pontuar algumas coisas que estava levando o profeta a ficar em crise, louvado seja Deus. Ele via todas as iniquidades e opressão do povo. Segundo, ele via contendas e litígios. O que é litígios? Litígios, no sentido figurado, significa interesses, conflito de interesses, contendas, louvado seja Deus. Ele estava vivendo no meio de um povo que eles tinham conflito de interesse, ou seja, o que é bom para mim não é bom para aquele que está do meu lado. Então logo existe o quê? Contendas. Existe conflito de interesse. Então havia isso ao redor do profeta. As pessoas que estavam ali tinham completamente perdido o foco de Deus, da lei de Deus, e agora cada um estava buscando os seus próprios interesses. Então isso gera contendas, isso gera conflitos, e o profeta se via neste meio. Por isso a pergunta, até quando, Senhor, eu clamo e não há resposta para minhas orações? Além do mais, ele estava vendo tudo isso. Talvez seja o motivo. Talvez seja o teu motivo que você está vendo tudo isso, aonde Deus colocou você. Você vê essas coisas todas acontecendo em sua volta
E você se pergunta, até quando, meu Senhor? Até quando não verei a tua justiça sendo manifestada? Até quando, meu Deus, ficará calado enquanto os meus olhos vê todas essas coisas? Era o questionamento do profeta para com Deus. Esses eram os motivos da tristeza da alma do profeta, como também do salmista. Mas Deus tem reservado algo que diante dos nossos olhos nós não vimos, mas Deus estará executando. Abacuque 2, 2 e 3, olha só o que está escrito. Abacuque 2, 2 e 3. Vamos lá. O Senhor me respondeu. De tanto o profeta clamar, Deus respondeu. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Deus mandou o profeta escrever a visão e aguardar. Louvado seja Deus. As coisas acontecem não é no nosso tempo, meus queridos amigos, você que está me ouvindo, vai me ouvir. As coisas de Deus acontecem não é no nosso tempo, é no tempo dele e não no nosso. E às vezes isso também nos aflige, porque às vezes nós queremos justiça imediata, não é verdade? Mas a justiça de Deus é no tempo de Deus, na hora certa, que Deus achar que deve acontecer. Isso vai acontecer. Então, se você está sendo injustiçado, foi injustiçado, se sente triste porque você não viu a justiça, eu quero te dizer que a justiça de Deus não tarda e nem falha. Ela chega na hora certa e no tempo certo de Deus. Aguarde, espera e tu verás, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, nesse texto, Deus anuncia a justiça dele chegando sobre a vida daquele povo, louvado seja Deus, ao qual o profeta estava inserido. E às vezes nós somos fruto do meio. Se eu fosse dar um título para esse sermão, seria esse: fruto do meio. O profeta estava vivendo em um meio de injustiça, um meio de contenda, de litígio, onde as pessoas estavam buscando seus próprios interesses. As pessoas não estavam mais buscando os interesses de Deus, lutando pela causa de Deus, mas cada um estava lutando pelos seus próprios interesses. Isso gera contendas, conflito e logo tristeza na alma daqueles que buscam a Deus com sinceridade e verdade no seu coração. Mas o castigo da parte de Deus, ela acontece no tempo certo como forma de justiça para punir os transgressores. Isso está, louvado seja Deus, versículo 1, verso 6. O que foi que Deus mostrou para o profeta? O que Deus tinha mostrado ao profeta quando ele estava clamando? Então vamos lá ver. Capítulo 1, verso 6 e o 7 de Abacuque. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e cria a eles mesmos seu direito e a sua dignidade. O que foi que Deus fez? O que foi que Deus fez? Deus suscitou o espírito dos caldeus para se erguer contra Judá. Queridos e amados irmãos, em todo o decorrer da história bíblica, nós, quando lemos a Bíblia, nós entendemos isso, que Deus sempre suscitou nações para punir outras nações. Vou trazer aqui um exemplo. Eu não sei o que está acontecendo ali naquele meio ali entre a Rússia e a Ucrânia, mas foi suscitado o espírito daquele homem para tomar o território da Ucrânia. E ele tem cometido crimes de guerras naquele local. Pessoas inocentes têm sido mortas. Então os caldeus se levantou assim, com espírito assim, com ameaça de soltar bomba atômica, não é verdade?
Então Deus levantou os caldeus, nação amarga e impetuosa, para ir contra Judá. E essa ação dos caldeus contra Judá era a justiça de Deus acontecendo sobre o povo de Judá por ter abandonado a sua lei, por ter abandonado a justiça e o próprio Deus. E o profeta estava neste meio, inserido, e por isso a tristeza da sua alma. Será que isso responde à tristeza da sua alma? É o meio que você está, meu irmão, minha irmã. Se você amanheceu triste, se você não sabe por que a tristeza, é Deus, por meio do seu Espírito Santo, permitindo você sentir essas coisas na sua alma. Você tem buscado a Deus de verdade? O seu interesse, o final é a glória de Deus, é a manifestação da glória de Deus. Então é o meio que você está, é o meio que nós vivemos, aonde pessoas estão do nosso lado, estão caminhando conosco, mas não caminhando por nós. Caminha do nosso lado, mas não está caminhando por você, está caminhando com você. Então, a partir do momento que há litígios, interesses próprios, as pessoas deixam de caminhar por você e caminham com você, mas buscando os seus próprios interesses. E aí o nosso espírito sente essa tristeza. A nossa alma sente. E quando nós oramos, buscamos a presença de Deus, então o Senhor traz a sua palavra como resposta, dizendo: filho, antes de você, outros já passaram por isso. Mas da mesma forma como eu agi no passado, eu tenho o poder de agir também no presente. Aguarda, espera, porque a minha justiça não tardará. Você está sendo injustiçado? Espera em Deus. Espera em Deus, porque certamente o Senhor também, Ele tem uma resposta para a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer a sua luz sobre ti e te conceda paz. Que Ele nos guarde, que Ele nos proteja e que Ele seja o nosso protetor todos os dias. Que Ele nos livre de homens e mulheres ou de pessoas ímpias que querem ver a nossa destruição. E que Deus nos guarde. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esta vida. Pai, que o Senhor venha tirar do nosso coração toda a tristeza. E que o Senhor venha colocar a alegria do Teu Espírito Santo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Alegra o coração desta pessoa, meu Deus. Alegra o nosso coração e nos ajuda a nos manter firme na fé, na esperança de ver a Tua justiça sendo manifestada. Eu te dou graças em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde e te conceda um ótimo dia.